Estamos de volta em mais um encontro virtual com a língua portuguesa. Vamos lá pegar o nosso material? Então vá lá, pegue o seu livro de português, lápis, borracha e caderno, tá certo? É sempre bom ter o seu caderno para que você transcreva a sua atividade do livro para o caderno, tá certo? Então, ó, vamos hoje fazer um reforço, isso mesmo, reforçar o que nós vimos nas nossas duas últimas aulas, tá certo? Vamos lá. Quem lembra qual foi o gênero textual que nós estudamos nas aulas? Gramático, muito bem. Gramático. E a pessoa que escreve esse tipo de gênero, que é um texto que é voltado para quê? Para ser encenado, ou seja, para ser apresentado, a pessoa recebe o nome de quê? Dramaturgo, muito bem. E qual é a característica desses textos dramáticos que são escritos por dramaturgos? Qual é as características dele? Quem sabe me dizer? Vocês podem olhar lá no texto na página 73 no livro. E aí, quais são as características dele? Isso mesmo. Os textos dramáticos, vou mostrar para vocês aqui, eles possuem essa característica aqui, ó. Apresenta sempre um título, claro. Vai ter os personagens, ó lá, e depois ao lado a fala daquele personagem. Entre parênteses, eu vou ter a ação que aquele personagem estará fazendo ali naquele momento. Se for cantando, entre parênteses vai estar cantando, aí o personagem vai aparecer na cena cantando. Se for varrendo, vai estar aqui varrendo, aí o personagem vai estar na cena varrendo. Então, sempre vai ter o nome do personagem e o que ele vai falar. Ou se apenas for uma ação que ele vai fazer, vai estar lá entre parênteses, que ação ele vai fazer. E estes pedacinhos do texto que ficam lá entre parênteses, a gente chama de rúbricas. Isso mesmo. As rúbricas, elas indicam a posição que o personagem deve estar, a ação que ele deve fazer naquele momento. Elas indicam também a música que deve tocar naquele momento. Tipo, se for uma cena triste, lá vai estar lá, música triste, música romântica, música romântica, música de carnaval. Então, vai estar descrito ali nas rúbricas tudo que disser respeito a características do que vai ter que estar rolando ali naquelas cenas. Então, as rúbricas servem para isso, para que seja colocado na cena o que o autor do texto, o dramaturgo, pensou para ela, tá certo? Então, vai ter o texto todo detalhado dessa forma, como ele é apresentado aqui na página 73, para vocês, lá do livro. Ele vai ser detalhado dessa forma e com as rúbricas. E serve para quê mesmo? Os textos dramáticos servem para ser encenados. Isso mesmo. Relembramos, refrescamos a nossa memória sobre o que é um texto dramático, não é isso? Então, todas as vezes que vocês virem um texto com essas características, apresentando personagens, narrador, rúbrica, então, esses são textos de características dramáticas, textos para serem ensinados. Então, vamos agora reforçar também aqui a nossa memoriazinha com relação ao aumentativo e o diminutivo das palavras. Então, vamos lá.
vocês podem rever na página 118 do livro de vocês e página 126 também. Então, vamos lá. Eu posso utilizar no diminutivo das palavras terminações inho ou inha, zinho ou zinha. Inho para o masculino, inha para o feminino. Zinho masculino, zinha feminino. Mas quando é que eu vou utilizar uma ou outra? Eu vou utilizar inho ou inha nos substantivos onde a última sílaba tiver a presença do S. Tá certo? A última sílaba teve a presença da letrinha S, então vou utilizar inho ou inha. Exemplo: casa. Como é que casa vai ficar? Ou S aqui, ó. Então, vai ficar casinha. Eu mantenho a letra S, tá certo? Se não tiver, a terminação é zinho ou zinha. Exemplo: mãe. Vai ficar como? Mãe. Zinha. Esse é o diminutivo das palavras. E caso agora eu queira trabalhar com aumentativo? Para o aumentativo, nós vamos utilizar o quê? Ão, ona, tá certo? Ão ou ona. Exemplo: gato. O aumentativo vai ser o quê? Gatão. Se for o diminutivo, gatinho. E em algumas situações a gente pode usar também alha, aço. E quando é que eu vou utilizar essas terminações aí? São aquelas palavrinhas que são um pouco pejorativas. São aquelas palavrinhas que indicam um certo desprezo ali, tá certo? É o caso de quê? São gentalha, palavra, palavrão. Palavrão a gente sabe que é o quê? É quando a gente utiliza, verbaliza uma palavra que ela não tem o quê? Um aspecto muito aceitável, não é isso? Então a gente diz que aquela palavra é o quê? Um palavrão, uma palavra feia. Então, a gente vai utilizar essas terminações ão e ona. E em alguns casos, alha, aço, é o caso de gentalha, certo? Então, se liguem sempre nisso, tá certo? O aumentativo, ão, ona, e tem alguns casos excepcionais. Diminutivo, inho, inha, zinho ou zinha, tá certo? E os textos dramáticos são o quê? Textos dramáticos são aqueles que escritos por dramaturgos, isso mesmo, são os dramaturgos que as pessoas que escrevem, elas recebem o nome de dramaturgos e são feitos para serem encenados. E tem como características sempre apresentar personagens, fala de personagens e entre parênteses as rúbricas, que recebe o nome de rúbricas, a ação que deve estar ocorrendo ali naquele momento nas cenas, tá certo? Então, para vocês exercitarem isso, o que é que nós vamos fazer? Vocês irão escrever um texto. Escrever um texto, eita, negócio ruim, mas é isso mesmo que vocês irão fazer, escrever um texto. E eu vou escrever esse texto fazendo o quê?
vocês irão escrever um texto dramático. Vai imaginar na cabeça de vocês, ó, uma história, vai colocar lá narrador, personagens, aí vai ter as falas dos personagens, entre parênteses, você vai sempre estar colocando o que é que tem que estar acontecendo ali na cena, como é que o personagem deve estar, se ele está chorando, se ele está feliz, se ele está sentado, em pé, usando boné, cantando, vai estar entre parênteses essas ações, tá certo? E vocês terão que utilizar nesse texto palavras que estejam no diminutivo e no aumentativo também, tá certo? Então, na hora de construir o texto, vocês utilizam palavras que estejam no diminutivo e palavras que estejam no aumentativo, tá certo? Ah, eu tô com dúvida com relação a alguma palavra. Você sabe qual é o maior amigo da gente na hora de resolver essas dúvidas? O dicionário. Tô com dúvida de como é uma palavra. Vou lá procurar ela, ó, no dicionário. E aí eu vou tirar minha dúvida de como é a escrita dessa palavra, certo? Então, ó, vamos ficar por aqui? Vamos. Próxima aula, eu espero encontrar vocês, tá certo? Então, ó, beijos. Até o nosso próximo encontro virtual. Breve, mas muito gostoso. Tchau!